A história de hoje é sobre o profeta Eliseu e o encontro com Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, que buscou cura para sua lepra, conforme narrado em 2 Reis, capítulo 5. Era um tempo em que as fronteiras do reino de Israel viviam em constante tensão, e a Síria, poderosa e temida, havia conquistado vitórias sobre muitas nações. Naamã era respeitado por todos, forte, corajoso, estrategicamente brilhante, mas carregava um segredo doloroso. A lepra consumia sua pele e ameaçava seu futuro. Em meio à glória e aos aplausos das campanhas militares, o general vivia à sombra de uma enfermidade sem cura. A esposa de Naamã tinha uma jovem serva israelita que havia sido levada cativa em uma dessas guerras. Ela observava o sofrimento de seu senhor em silêncio, mas no coração mantinha viva a fé no Deus de Israel. Um dia, impulsionada por compaixão, aproximou-se da senhora e disse: "Se meu senhor fosse ao profeta que está em Samaria, ele o curaria." A mulher de Naamã olhou a jovem com surpresa. Era ousadia demais falar assim. Mas havia verdade e sinceridade nos seus olhos, e aquelas palavras lançaram uma semente de esperança. Naamã contou ao rei da Síria, que imediatamente escreveu uma carta ao rei de Israel, enviando presentes valiosos, prata, ouro e tecidos finos. Entretanto, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e exclamou: "Sou eu por acaso Deus para matar e dar vida? Vede como ele busca ocasião contra mim." O medo e a insegurança o dominaram, mas a notícia rapidamente chegou a Eliseu, o homem de Deus. "Por que rasgaste tuas vestes?" perguntou o profeta. "Deixa vir a mim esse homem, e saberá que há profeta em Israel." Naamã partiu com seus cavalos e uma comitiva imponente. Quando chegou à casa de Eliseu, esperava ser recebido com honras, com rituais e gestos grandiosos. Porém, o profeta não saiu para recebê-lo. Mandou apenas um mensageiro com uma instrução simples: "Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada." O general, ferido em seu orgulho, montou em fúria. "Eu pensava que ele sairia a mim e invocaria o nome do seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e me curaria. Não são por acaso os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel?" Os servos de Naamã assistiam à cena em silêncio, cientes de que qualquer palavra mal colocada poderia irritar o comandante. Mas um deles, com respeito e ternura, se aproximou. "Meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, por acaso não o farias? Quanto mais agora que só te disse: lava-te e ficarás puro." O diálogo humilde rompeu o orgulho do coração de Naamã. A altivez deu lugar à reflexão. Ele olhou em volta. O sol ardia sobre o vale, o Jordão corria sem pressa, as águas turvas refletiam mais a poeira que a beleza. Mesmo assim, desmontou do cavalo e caminhou ao rio. Cada passo lhe pesava na alma. O primeiro mergulho foi de vergonha, o segundo de dúvida, o terceiro de esperança, o quarto de fé crescente, o quinto de rendição, o sexto de humildade. E ao emergir do sétimo, algo extraordinário aconteceu. Sua pele, antes marcada pela lepra, tornou-se limpa como a de uma criança. Naamã caiu de joelhos à beira do rio, com lágrimas misturando-se às águas, e o coração tomado de um reconhecimento novo. O Deus de Israel era vivo e misericordioso. Cheio de alegria, Naamã retornou à casa de Eliseu. Desta vez o profeta o recebeu. "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel", declarou o general, oferecendo presentes em gratidão. Mas Eliseu recusou. "Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não os aceitarei." Naamã insistiu, mas o profeta permaneceu firme. Então o homem pede uma porção de terra de Israel para nunca mais oferecer sacrifícios a outro Deus senão ao Senhor. Assim, o guerreiro sírio voltou ao seu país, não apenas curado na carne, mas renovado na alma. O milagre de Naamã não foi apenas físico, foi, sobretudo, a transformação de um coração orgulhoso em um coração rendido. Deus o convidou a deixar a pompa e o poder para mergulhar na simplicidade da obediência. Foi a fé em uma palavra simples que o libertou. A menina serva sem nome, com sua pequena ousadia, foi instrumento para mover impérios. Um testemunho silencioso de que mesmo as vozes mais humildes podem carregar milagres. Ainda hoje, o Jordão continua a murmurar essa lição. Quantas vezes esperamos que Deus se manifeste com trovões e esplendores, e Ele nos convida apenas a um gesto simples de fé. O orgulho, muitas vezes, é a lepra da alma. Impede-nos de aceitar o modo como o Senhor deseja agir. Naamã teve que descer do cavalo e confiar, e nessa descida descobriu o caminho da cura. A fé genuína requer isso. Descer
crer, obedecer, confiar e deixar que Deus transforme. Se olharmos ao redor, veremos que o mundo moderno vive situações parecidas. Quantos Naamãs carregam feridas ocultas, culpas, vaidades, feridas emocionais ou solidões, esperando por uma cura espetacular, mas ignorando o chamado do simples. É nas águas comuns da fé, na oração sincera, no perdão, na partilha, que o Deus dos milagres continua agindo. Deus ainda fala por meio de pequenas servas, de gestos anônimos, de palavras simples que convidam à restauração. E talvez você que lê esta história sinta-se também ferido em alguma área da vida. Talvez lute contra algo que o tempo não tem curado. Lembre-se de Naamã. Às vezes, a cura começa quando descemos do orgulho e mergulhamos na obediência. O Deus que restaurou o general sírio ainda restaura corações hoje. Ele não mudou, ainda limpa, renova e ensina através da humildade. Se a fé parecer pequena, mergulhe mesmo assim. O poder está na promessa. Se você gostou, curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus transforma até feridas antigas em testemunhos de fé e esperança.